Olá, pessoal! Bem-vindo à nossa aula 2 do nosso curso online de Química, né? Meu nome é Lucas, sou o professor de Química de vocês. E essa aula 2, gente, ela tem um título muito especial, que é Investigando Átomos e Moléculas. E por que ela tem esse título? Porque a gente vai partir de um objetivo hoje. Qual que é o objetivo? Verificar como que é possível identificar átomos e moléculas. Como assim? Vamos pegar um copo de água, por exemplo. Gente, olhando para esse copo de água, vocês conseguem identificar, por exemplo, moléculas de água? Ou ainda mais difícil, né? Vocês conseguem identificar átomos aí dentro? A olho nu, não, né? Então, o nosso objetivo vai ser tentar entender como que, mesmo a gente não conseguindo enxergar, como a gente consegue identificar átomos e moléculas. Tranquilo? E aí, só para começar, eu vou fazer uma revisãozinha da aula passada, né? Que na aula passada a gente viu que tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, a gente define como sendo o quê? Matéria. A matéria é formada de materiais. Os materiais, por sua vez, são formados de quê? Substâncias. As substâncias são formadas por moléculas ou retículos. E as moléculas ou retículos são formados por átomos. E eu falei na aula passada que o nosso objetivo principal vai ser, a partir de agora, compreender como são, né, os átomos. E aí, eu também falei na aula passada, pegando, por exemplo, a água, a gente teria, por exemplo, átomos de hidrogênio e oxigênio. Quando os átomos de hidrogênio e oxigênio se juntam na proporção de 2 hidrogênios para cada um oxigênio, a gente forma a molécula de água. Um conjunto de moléculas de água forma aquilo que a gente conhece como sendo substância água, que está sendo representada aqui no copo. Então, moléculas juntas formam substância água. Um conjunto de várias substâncias forma aquilo que a gente conhece como sendo material, como, por exemplo, a água de um rio, que tem a substância água, tem sais minerais, tem terra, tem substâncias excretadas por peixes, enfim. Então, como tem várias substâncias, a água de um rio é um material. E a junção, né, o conjunto de todos os materiais possíveis no universo, a gente define como sendo matéria. E aí, voltando para o título da nossa aula, que é Investigando Átomos e Moléculas, gente, a gente tem um problema muito grande quando a gente vai investigar átomos e moléculas. Por quê? Quando a gente fala de materiais, é fácil a gente identificar. Por exemplo, a água de um rio a gente consegue ver, árvores a gente consegue ver, enfim, materiais a gente consegue ver e não só ver também como pegar. Substâncias também. Aqui eu tenho um copo com água. Se eu tivesse a substância, água pura na minha frente, eu conseguiria identificar a água, portanto, uma substância água. Só que essa representação aqui não está à toa. Quando a gente vai tentar entender moléculas e átomos, a gente tem um problema muito grande. Mesmo com toda a tecnologia atual, mesmo com várias sofisticações, né, dos aparelhos de microscópio, enfim, a gente não consegue identificar ou ver, né, moléculas de água. Por exemplo, num copo de água, a gente não conseguiria, por exemplo, ver esse conjunto de moléculas de água, tanto que aqui está desenhado não é à toa, porque eu só consigo imaginar, então eu desenho as moléculas de água, não consigo ver. Eu também não consigo ver, através de um microscópio ou por tecnologia, uma molécula de água bonitinha assim, dessa forma. Muito menos eu consigo ver átomos de hidrogênio e oxigênio isolados. Certo? Então eu não consigo, com nenhuma tecnologia, identificar, ver moléculas e átomos. E aí, então, isso gera duas perguntas para a gente, né? Por exemplo, como sabemos que a água é formada por molécula, então? Se eu não consigo pegar um copo de água e ver moléculas ali dentro, como sabemos que a água é formada por moléculas? E uma segunda pergunta que pode vir é a seguinte: como sabemos que uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, ou seja, H2O? Gente, se a gente não consegue ver uma molécula de água num copo, como que então a gente sabe que ela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio? Bom, a resposta para isso é através de experimentos. Então, na aula de hoje, o que eu vou propor? Para a gente tentar entender como que a gente identifica moléculas e átomos, eu vou partir de experimentos. E esses experimentos, eu vou partir do seguinte. Eu vou pegar... Deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar água. A água vai ser o nosso foco de estudo. E vou tentar identificar moléculas de água. E não só identificar moléculas de água, como também descobrir qual é a composição de uma molécula de água? Ou seja, tentar entender por que a gente diz que a água é formada por H2O. Bom,
Nosso primeiro experimento ele vai se chamar Identificando Moléculas de Água. E como o próprio nome diz, gente, eu vou propor para vocês uma investigação para a gente começar a ter uma ideia de como identificar moléculas de água. E a gente não vai ver, a gente não vai pegar, a gente não vai tocar uma molécula de água, mas a gente vai usar a imaginação e a partir de um experimento a gente vai começar a entender como a gente pode imaginar uma molécula de água. Tudo bem? E para isso, eu vou precisar de um conceito muito básico, que eu acho que vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Que advém lá dos conceitos de matéria, que é o seguinte: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tudo bem? Então, se não tiver espaço, um corpo não pode ocupar o lugar de outro corpo. Tudo bem? Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E aí, vamos para o experimento. Gente, o experimento é bem simples. Eu tenho aqui um copo de água. E só para fazendo um parênteses aqui, eu filmei isso aqui com o meu celular. E como o áudio não estava muito bom, então eu filmei primeiro e estou gravando um áudio depois. Então eu vou ir mostrando o vídeo para vocês e pausando aos poucos, que eu acho que fica mais legal, tudo bem? Então lá, no experimento eu tenho um copo de água. E o que eu vou fazer? O copo já está bastante cheio de água, mas eu vou querer colocar o máximo de água possível, ou seja, quase transbordando. Então o primeiro passo, eu vou vir com um copo de água e vou tentar completar o máximo possível esse copo. Então aqui eu coloquei um pouquinho a mais de água, até dar uma curvinha aqui em cima, ó, demonstrando que o copo está bastante cheio. E aí agora eu faço uma pergunta para vocês. Gente, aqui dentro, cabe mais alguma coisa? Eu consigo adicionar mais alguma coisa aqui dentro? Bom, eu posso adicionar mais um pouquinho de água, talvez sem derramar. Porém, se eu adicionar mais um pouquinho de água, vai derramar. E eu não quero que isso aconteça. Então, reformulando a pergunta, eu consigo adicionar alguma coisa aqui dentro sem derramar a água desse copo? Bom, se eu colocar uma pedra, por exemplo, a água vai derramar. Se eu colocar a mão aqui dentro, provavelmente a água vai derramar. Se eu colocar mais água, a água vai derramar. Só que tem algumas coisas que eu consigo adicionar que não vão derramar essa água. Por exemplo, eu vou adicionar aqui sal de cozinha. Então, eu peguei um pouquinho de sal e estou adicionando. Então, eu estou adicionando de pouquinho em pouquinho. Primeiro, porque se eu colocar tudo de uma vez, a água vai transbordar de uma vez. Então, eu quero colocar o mais calmamente possível para a água não derramar. Tudo bem? E eu quero que vocês observem alguma coisa. À medida que eu vou colocando o sal de cozinha vai descendo, indo lentamente para o fundo. E aí, depois de um tempo, se você for olhar, o sal de cozinha vai começar a dissolver na água. Tudo bem? Então, o processo de dissolução do sal, primeiro ele vai para o fundo, e depois ele começa a se dissolver na água. Tranquilo? É bastante simples esse processo, né? Só que o que eu vou fazer? Como o sal de cozinha, após ele dissolver na água, a gente não consegue enxergar, ele fica transparente, né? Eu vou usar um outro sal, que a gente chama de permanganato de potássio. E esse sal ele tem uma coloração roxa, violeta muito forte. E com ele a gente vai visualizar melhor esse efeito, esse fenômeno, né, na verdade, de dissolução. Então vou pegar um pouquinho de permanganato de potássio. E vou adicionar. O permanganato de potássio começa a descer. Vai para o fundo do copo, como o sal de cozinha. Só que agora a gente consegue ver um fenômeno que a gente não conseguia ver no sal de cozinha, porque o sal de cozinha ficava transparente. Olha como o permanganato começa a se espalhar pela água. Ó, aos poucos, ó. Como ele vai se espalhando lentamente, bem lentamente, pela água. Eu vou tirar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, ó, como ele vai se espalhando bem lentamente, ó. Pessoal, voltando aqui, o que a gente pode concluir desse experimento? Primeiro, gente, vamos voltar para aquela definição que a gente tinha, que era: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, dois corpos não podem estar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, voltando para o experimento, vamos analisar o seguinte. Pessoal, o copo está cheio de água, concordam comigo? Então aqui, ó, na situação onde eu coloquei o máximo de água possível, o copo está completamente cheio de água. Tranquilo? Só que mesmo assim, eu consegui adicionar sal de cozinha. E não só consegui adicionar sal de cozinha, mas reparem bem, gente. Logo que eu coloco sal de cozinha, ele passa por toda a água e vai direto para onde?
para o fundo, diretamente para o fundo. Então, primeiro, o sal é colocado e vai diretamente para o fundo. E se dois corpos nunca ocupam o mesmo lugar no espaço, pensem comigo, gente. A única forma do sal de cozinha sair daqui de cima e ir diretamente para o fundo é se de alguma forma aqui dentro tiver espaço vazio para esse sal passar. Se aqui não tivesse espaço vazio, o sal simplesmente não conseguiria chegar até o final, até o fundo do copo, né? Então essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. A segunda é, beleza, mesmo que ele vai para o fundo do copo, depois ele começa, no caso aqui do permanganato, o sal, qualquer tipo de sal, ele começa a se espalhar lentamente pela água. E esse processo de espalhamento também, se a gente for parar para pensar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a única forma desse sal se espalhar lentamente é se aqui de alguma forma tiver espaço vazio. Ele só consegue começar a preencher o espaço aqui se aqui tiver espaço vazio. Só que o copo não está cheio d'água. Se o copo está cheio d'água, mas de alguma forma aqui tem que ter espaço para ele passar, qual é a primeira conclusão que a gente pode tirar desse experimento? A primeira conclusão é que há espaços vazios na água. Gente, pensa, se o sal entra na água e começa a se espalhar, a única forma dele fazer isso é se de alguma forma existir espaço vazio na água. E não só tem espaço vazio na água, mas à medida que o sal se dissolve na água, o que vai acontecendo? Eles vão se espalhando e ocupando esses espaços vazios na água. Tudo bem? Então, se a gente for parar para pensar nisso, na água tem espaços vazios e à medida que o sal vai se espalhando, ele vai ocupando os espaços vazios dentro da própria água. Se a gente for tentar criar um modelo para explicar isso, a gente poderia criar um modelo da seguinte forma. Se a gente tivesse um recipiente com água, a única forma de existir espaço vazio dentro da própria água é se de alguma forma a água for formada por coisas menores, que estão sendo representadas por essas bolinhas, e entre essas coisas menores, ou seja, entre essas bolinhas, tiver espaço vazio. Então, entre cada bolinha dessa aqui, ó, tem espaço vazio. Então, o fato do sal se dissolver na água daquela forma nos faz imaginar que, de alguma forma, se a gente pudesse dar um zoom na água, a gente poderia ver várias bolinhas, e entre cada bolinha dessa, a gente teria espaços vazios. Só que, se a gente pudesse extrapolar isso, a gente poderia imaginar que cada bolinha dessa, na verdade, seria um conjunto de hidrogênio e oxigênio, e cada conjuntinho desse de hidrogênio e oxigênio a gente chama de molécula ou molécula de água, certo? Então aqui eu tenho uma molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água. Entre as moléculas de água tem o quê? Espaço vazio. Tranquilo? E se a gente pudesse imaginar como é que seria o espalhamento do sal aqui dentro, à medida que eu vou colocando sal dentro da água, o sal vai ocupando os espaços vazios entre as moléculas de água. Tudo bem? Então a gente consegue ver moléculas de água? Não. Mas a gente consegue imaginar, simplesmente analisando o fato de que para o sal de cozinha se dissolver e se espalhar na água, ele tem que se espalhar para espaços vazios, e a única forma de existir espaços vazios dentro da água é se existirem moléculas de água. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no vídeo agora, e já pegando toda a explicação, vamos assistir o vídeo agora, só que agora imaginando tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, ó, adicionei o sal na água, permanganato de potássio, ele vai para o fundo porque tem que existir espaço vazio para ele passar, e ele começa a se espalhar porque tem espaço vazio. E a única forma de existir espaço vazio aqui dentro é se existir molécula e entre as moléculas tiverem espaços vazios. Então, o que a gente pode ver? Ó? Que à medida que ele vai se espalhando, ele vai ocupando os espaços vazios entre as moléculas de água. E é daí que vem a nossa primeira ideia de que deve existir moléculas de água, porque para o sal se espalhar na água, tem que ter espaço vazio, e a única forma de existir espaço vazio é tendo o quê? Moléculas na água. E galera, depois que a gente começa a ter uma ideia de que existem espaços vazios na água e de que a água é formada por moléculas, a gente começa a conseguir explicar alguns fenômenos bastante simples, mas que a gente nunca para pensar. Por exemplo, eu pego um copo de água e vou adicionando sal. Eu pergunto para vocês, a água ela vai ser capaz de dissolver qualquer quantidade de sal? Ou seja, se eu colocar, 5 colheres em um copo de água, a água vai conseguir
dissolver 5 colheres de sal? Não, né? Vai chegar um momento que vai acontecer algo parecido com o que tem aqui na imagem da direita. Nessa água aqui eu coloquei tanto sal, mas tanto sal, chegou um momento que a água não conseguiu dissolver todo o sal e parte do sal ficou aonde? No fundo do copo. O mesmo acontece, por exemplo, quando você vai fazer um suco e você coloca tanto açúcar nesse suco, mas tanto açúcar, que a água do suco não consegue dissolver e parte do açúcar vai para onde? Para o fundo do copo ou da jarra. Pensando agora na ideia de moléculas e espaços vazios, como vocês explicariam esse fenômeno? Agora fica simples, né? Se a gente pensar nesse exemplo da direita, à medida que eu vou colocando sal, o sal vai se espalhando e preenchendo os espaços vazios entre as moléculas de água. Vai chegar um momento que eu vou adicionar tanto sal, mas tanto sal, que não vai ter mais espaço vazio entre as moléculas de água para o sal ocupar. Não tendo mais espaço vazio entre as moléculas de água, parte do sal vai para onde então? Para o fundo do copo. Ele passa direto pela água e vai para o fundo do copo. Tudo bem? Então, só existe dissolução, o sal só se dissolve se existir espaço vazio entre as moléculas de água. Acabou os espaços vazios, o sal não se dissolve mais e vai para onde? Para o fundo do copo. Pessoal, então só voltando aqui para a gente organizar um pouco melhor a aula, eu disse para vocês que a gente ia ter 2 experimentos. No experimento 1 eu tinha o objetivo de compreender melhor as moléculas. E o que a gente viu pelo experimento? Eu não consigo ver, tocar, pegar uma molécula. Mas eu consigo imaginar e começo a ter uma ideia de que existem moléculas a partir do momento que eu percebo que existem espaços vazios na matéria. Só que ainda resta uma dúvida que eu tinha proposto lá no início da aula, que é o seguinte: como que eu sei, gente, que uma molécula de água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio? Ou seja, como eu sei a composição da água? Então, para isso, eu vou propor o experimento 2. Então, bora para o segundo experimento. Bom, gente, o experimento 2 ele vai se chamar a composição da água. E como o próprio nome diz, a gente vai entender o porquê da gente dizer que a água é composta por H2O, ou 2 hidrogênios e um oxigênio. Ou melhor, né, que a molécula de água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Tudo bem? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso a partir de um experimento que a gente chama de eletrólise da água. Só que esse nome eletrólise da água, para vocês, eu acho que não vai significar muita coisa, né? Então, para resumir, eu vou traduzir isso aqui de uma forma mais simples. E o que é eletrólise? Nada mais é do que aplicar energia elétrica na água. Então, de maneira bem simples, a gente vai pegar 2 fios, vai colocar na água, vai aplicar corrente elétrica e vai ver o que vai acontecer. Pessoal, como eu não tenho equipamento aqui em casa para fazer o experimento da eletrólise da água, eu peguei um vídeo no YouTube, talvez eu deixe o link dele na descrição, mas é um vídeo que vai mostrar a montagem do experimento, né? E aí depois eu vou mostrar um outro vídeo que a gente vai mostrar o experimento em ação, vocês vão entender e vai ficar mais lúdico para vocês, tudo bem? Então aqui eu vou deixar o vídeo rolando e vou explicando. Ó. Então aqui tem fios, tem uma fonte de alimentação de energia elétrica, né? Tubos de ensaio para colocar água. Esse aqui é tubo utilizado no laboratório. Então o cara vai começar a montar, vai pegar os fios, né? Vai utilizar aqui uma espécie de conector de grafite que a gente chama, vai isolar para não ter nenhum problema, né? Vou passar um pouquinho. Ele monta 2 fios então, né? Então nesse experimento vão ser usados 2 fios. E só para vocês entenderem, essa pontinha preta aqui, ó, nada mais é do que um condutor para a gente vai colocar essa partezinha na água. Bom, então ele pega a água, ele vai colocar um pouco de soluto só para a água conduzir melhor a eletricidade, só para o experimento ocorrer de uma forma mais visível, tudo bem? Mas basicamente aqui ele tem água. E aí o que ele vai fazer? Ele vai encher 2 tubos com água. Os 2 tubos estão aqui. O copo com água está aqui. Ele vai completar o copo com água, né? Só para ter um pouquinho mais de água. E aí o que ele vai fazer agora? Passar um pouquinho. Ele vai colocar os fios nos 2 tubos contendo água. Colocou um fio num tubo contendo água aqui. Pegou outro fio. E colocou no outro tubo contendo água aqui. Eu vou passar um pouquinho. Aí o que ele vai fazer agora? Pegou esses 2 cubos, os 2 tubos, e colocou de cabeça para baixo na água aqui, com os 2 fios para fora.
Então reparem aqui, ó. Aqui eu tenho o tubo, dentro do tubo eu tenho um pouco de água e eu tenho o fio, ó, encaixado no tubo. O que ele vai fazer agora? Vai conectar os fios numa fonte de alimentação e vai aplicar energia elétrica. Deixa eu só passar um pouquinho. Então ele vai ligar na tomada, a fonte, né? E quando ele liga, não sei se vocês vão conseguir ver nesse vídeo, eu vou mostrar mais um vídeo que é um pouco mais visível. Aqui começa a sair algumas bolinhas. Tudo bem? Ó, conseguem ver? Bolinha subindo aqui, ó. Um monte de bolinha. Eu vou abrir outro vídeo e vou mostrar para vocês que no outro vídeo fica mais visível essas bolinhas. Tudo bem? Então, pessoal, eu tenho um outro vídeo aqui. É o mesmo princípio, tudo bem que eu tenho 2 tubos com água, tenho fios aqui dentro. Aqui embaixo tem uma fonte de alimentação, só que aqui nesse vídeo fica mais visível as bolinhas saindo. Então o cara acabou de ligar na tomada, está passando energia elétrica aqui, agora vê a quantidade de bolinhas que está saindo da água. Está vendo essa quantidade de bolinhas? Tudo começou a sair depois que ele ligou energia elétrica na água. E reparem bem que as bolinhas estão subindo, e à medida que elas sobem, elas começam a ficar presas aqui, ó, na parte superior do tubo. Tudo bem? Então tudo isso aqui são bolinhas que começaram a sair da água depois que o cara ligou 2 fios com energia elétrica passando pela água. Galera, antes de continuar com a explicação, eu trouxe aqui um esquema que eu acho que fica um pouco mais visível do que estava sendo representado no vídeo. Então aqui, ó, onde que eu estou passando o mouse aqui, tinha um tubo com água e dentro desse tubo foi colocado 2 tubos menores. Dentro desses 2 tubos menores também tinha água e foi colocado também fios nesses tubos menores, e esses fios estavam sendo ligados na fonte de alimentação, ou seja, na energia elétrica. Quando foi ligado à fonte de alimentação, da ponta dos fios aqui, ó, começou a sair uma grande quantidade de bolinhas, as bolinhas saindo aqui, essas bolinhas iam subindo, iam ocupando a região de cima do tubo. E uma coisa importante, depois eu vou mostrar de novo no vídeo para vocês verem, à medida que as bolinhas vão subindo, elas começam a ocupar essa região aqui de cima do tubo. E aí, como 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, como as bolinhas começam a ocupar esse espaço, elas começam a empurrar a água para baixo. Então, à medida que as bolinhas vão subindo e ocupando esse espaço, a água vai descendo. Tudo bem? Como está sendo representado aqui. Ó. Nesse tubo, no caso, a água desceu mais. Quer dizer que aqui tem mais bolinhas. Nesse caso, a água desceu menos. Quer dizer que aqui tem menos bolinhas. Mas eu vou continuar essa explicação mais para frente. Então, gente, para ficar um pouquinho mais claro, vamos analisar o experimento parte a parte, porque dessa forma a gente consegue fazer algumas observações e tirar algumas conclusões no final. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer algumas análises do experimento 2. Qual vai ser a primeira análise que eu vou fazer? Gente, o que são as bolhas produzidas no experimento? Ou seja, aquele monte de bolinha que vai subindo aqui, quando eu faço o experimento, o que são? O que são essas bolinhas? Bom, toda vez que vocês verem bolhas na água, gente, vocês têm que assumir de primeira que tem ali dentro gases. Tudo bem? Então, essas bolinhas nada mais são do que gases. Então, da primeira análise, o que a gente pode concluir? Que, ao passar corrente elétrica pela água, há a formação de quê? De gases. Então, aquelas bolinhas são gases, e esses gases são produzidos quando a gente passa corrente elétrica pela água. Bom, uma segunda análise que a gente pode fazer, que é derivada da primeira, é o seguinte: de onde vêm esses gases? Ou seja, como é que esses gases são formados, né? O que forma esses gases? Bom, para fazer essa análise, gente, eu vou ter que usar um pouquinho de imaginação. Por quê? Porque os experimentos que eu mostrei para vocês, tanto os 2 que eu mostrei até o momento, eles foram feitos com um curto prazo de tempo. Ou seja, o vídeo ele tem no máximo 5 minutos e a pessoa que fez o experimento deixou a energia, a corrente elétrica passando pela água por um pouco tempo. Então vamos imaginar o seguinte: imagina que eu tenho aqui o mesmo experimento, eu trouxe a imagem aqui para vocês, só que eu deixo esse experimento ligado na tomada, sei lá, por horas, talvez até dias, dependendo da situação. Ou seja, eu deixo lá, ligado na tomada, e vai produzindo cada vez mais gases aqui.
Se a gente fizer isso, a gente vai observar uma coisa muito interessante. Que, à medida que os gases são formados, ou seja, à medida que vai saindo bolinhas, a quantidade de água aqui dentro diminui. Ou seja, se a gente pudesse ver, fizesse esse experimento a um longo prazo, né, a gente ia ver esse nível de água aqui do copo, ó, descer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até acontecer o quê? No final, não ter mais água no copo. Tudo bem? E aí, vamos lá. Qual que é uma primeira conclusão que a gente pode tirar dessa análise? Se os gases são formados, e à medida que os gases são formados, a quantidade de água diminui, a gente pode chegar numa seguinte conclusão. Os gases são formados por uma transformação da água. Ou seja, quando eu passo corrente elétrica na água, a corrente elétrica é capaz de transformar a água em gases. Ou seja, à medida que vai passando corrente elétrica, a água, que está ali no caso uma água líquida, né, ela se transforma em gases. Tudo bem? Então, juntando as duas análises que a gente fez, a gente pode ter então duas conclusões até o momento. Primeiro, ao passar corrente elétrica pela água, há a formação de gases. E segundo, que esses gases são formados por uma transformação da água. Ou seja, a corrente elétrica é capaz de transformar a água em gases, ou seja, a água está se transformando nos gases. Tudo bem? A partir das duas primeiras análises iniciais, a gente pode partir para uma terceira análise, que é a seguinte. O que são esses gases? Ou seja, quais gases são formados nesse experimento? Galera, para tentar entender essa pergunta, eu vou dividir os tubos aqui em dois tubos, certo? O tubo da esquerda eu vou chamar de tubo 1, o tubo da direita eu vou chamar de tubo 2. A principal diferença entre eles, que eu já vou discutir já, gente, é que no tubo 1, que é o tubo da esquerda, o nível de água está um pouquinho mais abaixo. No tubo 2, que é o tubo da direita, o nível de água está um pouquinho mais acima. E o que a gente vai investigar aqui? Qual gás vai ser produzido no tubo 1, ou seja, qual gás do tubo 1, e qual gás vai ser produzido no tubo 2, ou seja, qual gás do tubo 2. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode partir de características desses gases. Por exemplo, a gente pode pegar o tubo 1, deixar produzir bastante gás aqui dentro, depois a gente tira o tubo do experimento e faz um teste com ele. Se a gente fizer testes com o gás do tubo 1, a gente pode observar algumas coisas. Primeiro, gente, o gás aqui do tubo 1 é um gás não respirável. A gente não consegue respirar esse gás. Tanto não é respirável que ele causa irritação quando a gente inala ele, né? Então, ele vai causar irritação, por exemplo, no nariz, na boca ali. Não é muito agradável, não. Então, a primeira característica do gás do tubo 1 é que é um gás não respirável. Segunda característica muito importante desse gás é que ele explode em contato com fogo. É um gás altamente inflamável. Então, se eu retiro o tubo 2 aqui do experimento, o tubo 1, quer dizer, né? Se eu 1, 2, 3. Então, se eu retiro o tubo 1 aqui do experimento e aproximo do fogo, o que pode acontecer? Uma explosão, tudo bem? Então, o gás do tubo 1 é altamente inflamável. Gente, se a gente for pesquisar para ver qual gás é altamente inflamável e também não é respirável, a gente vai ver que esse gás recebe o nome de gás hidrogênio. Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Que aqui no tubo 1 é produzido gás hidrogênio. Da mesma forma, a gente pode testar o gás do tubo 2. Se a gente fizer isso, a gente vai ter algumas características. A primeira, o gás do tubo 2 é um gás respirável, a gente consegue respirar. Não só ele é respirável, mas ele é, entre aspas, mais respirável que o ar atmosférico. Parece que ele é a forma mais pura do ar atmosférico que a gente respira. Tudo bem? Se a gente for parar para pensar nas características desse gás, esse gás parece muito com o gás que a gente conhece como sendo gás oxigênio. Tudo bem? Então, voltando aqui, no tubo 1 é produzido o gás hidrogênio, que é um gás que explode em contato com fogo, um gás inflamável, gás não respirável. No tubo 2 é produzido o gás oxigênio, que é um gás respirável e parece ser mais respirável que o ar atmosférico. Tudo bem? E, gente, dessa análise dos gases, a gente pode tirar uma conclusão muito importante. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Que, como são produzidos os gases hidrogênio e oxigênio, e como a produção de gás é um resultado da transformação da água, podemos concluir o quê?
que a água deve ser formada por hidrogênio e oxigênio. Entenderam a ideia, gente? Se no tubo 1 é produzido hidrogênio, no tubo 2 é produzido oxigênio, e se esses gases são produzidos por uma transformação da água, então a água tem que ter obrigatoriamente hidrogênio e oxigênio na sua composição. Entenderam a ideia? Então, juntando as 3 informações que a gente tem agora do experimento, a gente pode concluir o seguinte. Número 1. Ao passar corrente elétrica pela água, há a formação de gases, como a gente já viu. 2. Os gases são formados por uma transformação da água, ou seja, a corrente elétrica é capaz de transformar a água em gases. E quais gases são formados? Se são formados os gases hidrogênio e oxigênio, então a gente chega a uma conclusão que a água deve ser formada por hidrogênio e oxigênio, ou seja, devem possuir átomos de hidrogênio e oxigênio na composição da água. Tudo bem? Pessoal, por fim, a gente pode fazer uma das análises mais importantes desse experimento, que é o seguinte: qual é a relação desse experimento com a fórmula química da água H2O? Vocês conseguiram já ter uma noção disso? Bom, para a gente fazer uma discussão mais aprofundada dessa última análise, eu vou pegar um outro vídeo do YouTube, tudo bem? Esse vídeo agora ele vai estar em espanhol, então não reparem, vai estar hidrogênio e oxigênio vai estar escrito um pouquinho diferente, mas ele é bastante legal por quê? Porque a pessoa que fez o vídeo, ela cronometrou e mostrou como é que a reação acontece ao longo do tempo. Então a gente vai conseguir observar umas coisas muito importantes. Só para deixar claro, a pessoa que está fazendo o experimento, ela acabou de ligar o equipamento na tomada, então aqui ó, já está saindo bastante bolha. Então eu vou começar o vídeo a partir de aí e vou fazendo alguns comentários ao longo do vídeo. Então ó, está saindo bastante bolinha aqui de cima. E aí, ó, passando o tempo, olha o que vai acontecendo. O hidrogênio está do lado esquerdo, o oxigênio está do lado direito. Então, à medida que o gás vai sendo produzido, a água vai descendo, tá vendo? Depois ele vai comparar o hidrogênio com o oxigênio. Vou colocar mais uma vez, só que agora eu não vou comentar para vocês verem, tudo bem? Deixa eu só voltar a partir do momento que começa. Então, olha, observem. Pessoal, a partir desse vídeo, então, a gente pode fazer a última análise muito importante. Vamos lá, do lado esquerdo eu tenho hidrogênio, do lado direito eu tenho oxigênio. Vou deixar o vídeo rolar e aí eu quero que vocês respondam, né? Qual está sendo produzido em maior quantidade? Gás hidrogênio ou gás oxigênio? Vamos ver. Bom, a resposta é gás hidrogênio. Primeiro, a gente pode analisar duas coisas. Reparem na quantidade de bolinhas de gás que está saindo aqui na água. Ó. No hidrogênio, olha a quantidade. Olha no oxigênio, o pouquinho que está saindo. Aqui no caso do hidrogênio, está saindo tanta bolinha que a água parece estar até um pouquinho turva. Conseguem ver? Tudo bem? Ó, olha a quantidade de bolinhas aqui de hidrogênio, a quantidade de bolinhas de oxigênio. Bem pouquinho, né? Esse é o primeiro aspecto que indica que está sendo produzido mais hidrogênio. Qual que é o segundo aspecto? Gente, o gás que está sendo produzido nos dois casos estão subindo e estão sendo armazenados aqui em cima do tubo, certo? Pensando que gás ocupa lugar no espaço, quanto mais gás é produzido, mais espaço é ocupado aqui em cima do tubo. Ou seja, quanto mais gás tem aqui em cima, mais esse gás vai empurrar a água para baixo e mais a água vai descer. Conseguem perceber? Então, no caso, tem mais hidrogênio, porque aqui tem mais gás ocupando esse espaço, então ele empurra mais água para baixo. Aqui, como tem menos espaço, indica que tem menos oxigênio sendo produzido. Conseguiram entender essa ideia? E agora eu quero que vocês reparem uma coisa muito importante. Está sendo produzido mais hidrogênio, menos oxigênio. Só que no final a gente pode comparar os dois e fazer a seguinte análise. Reparem na quantidade de oxigênio produzida e na de hidrogênio produzida. Se a gente comparar as duas, a gente percebe que a quantidade de hidrogênio produzida é exatamente 2 vezes maior do que a quantidade de oxigênio. Então, quando a gente compara os dois, a gente percebe que é produzido o dobro de hidrogênio para a mesma quantidade de oxigênio.
Então, voltando para o slide, só deixando isso por escrito para ficar mais visível, a gente pode concluir o seguinte: ao passar corrente elétrica pela água, é possível observar que é produzido o dobro de hidrogênio em relação ao oxigênio, ou seja, é produzido 2 vezes mais hidrogênio em relação ao oxigênio. Tudo bem? Galera, isso aqui é uma frase, só que a gente pode representar essa relação de dobro de hidrogênio para a quantidade de oxigênio de uma outra forma. Como que a gente pode fazer isso? Para representar o hidrogênio, eu vou utilizar a letra H. Não é produzido o dobro de hidrogênio? Então eu posso dizer que tem o dobro de hidrogênio. Então eu vou representar H2. Não tem uma quantidade de oxigênio? Então eu coloco o oxigênio sendo representado, só que aqui do lado do oxigênio, ó, eu não coloco nada, o que indica que só tem um oxigênio. Então estou dizendo aqui, ó, tenho hidrogênio, 2 vezes a quantidade de hidrogênio, ou seja, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Ou seja, qual é a fórmula química da água? H2, ó, 2 hidrogênios para cada um oxigênio. Tudo bem? Isso é uma representação por fórmula. E a gente, a partir do experimento e a partir da fórmula química, a gente pode supor uma coisa. Já que a água ela tem que ser formada por moléculas, como a gente viu no primeiro experimento, e como a água ela também tem que ser formada por 2 hidrogênios e um oxigênio, a gente pode juntar as informações e concluir o seguinte: uma molécula de água, então, tem que ser formada por coisas menores. Essas coisas menores nós chamamos de átomos. E no caso da água, pela proporção que a gente viu, a gente tem que ter o seguinte: 2 átomos de hidrogênio unidos com um átomo de oxigênio. Então, resumindo, a fórmula da água é H2O e uma molécula de água tem que ser formada por quê? Por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Pessoal, então só voltando no objetivo da nossa aula para a gente finalizar com a chave de ouro, o objetivo era verificar como é possível identificar átomos e moléculas. E o que a gente viu com a aula? Não é possível olhar ou tocar, ou ver muito menos a olho nu átomos e moléculas. Mas é possível, através de experimentos, através de análises e através de conclusões, chegar a uma ideia, uma imagem ou um modelo daquilo que seria moléculas e daquilo que seriam átomos. Então, gente, por hoje é só. Essa foi a nossa segunda aula introdutória, tudo bem? Lembrando, gente, que essas 2 aulas foram feitas, antes de começar as aulas que vão ser feitas pela Secretaria de Educação. Então, eu abordei aqui só conceitos básicos. Então, são aulas com conceitos bem básicos mesmo, aulas bastante lentas. E mais para frente, dependendo da situação, eu gravo novas videoaulas, só que agora vai ser um ritmo um pouquinho mais acelerado, acompanhando os conteúdos do semestre. Tudo bem? Bom dia a todos e até a próxima.